Bom, pessoal, esse aqui será o terceiro vídeo desta videoaula. Então, vamos começar com esse exercício que está sendo proposto. Então, considera uma linha no plano cartesiano. Vamos supor que essa linha não passa pela origem do plano. Beleza? Ok. Então, vamos pensar que essa linha passa por um pontinho P. Ok? E que essa linha tem um vetor normal. Beleza? Então, essa linha, com esses dados, né, já é suficiente pensar na linha L, como sendo que a linha que passa por P e tem vetor normal, o vetor N. Ok. A pergunta que nós fazemos é a seguinte: será que existe algum ponto de L que tenha o menor comprimento? Então, em que sentido é o menor comprimento? Então, eu vou expressar essa pergunta de forma matemática. Existe Q0 em L tal que o comprimento de Q0 seja menor ou igual que o comprimento de qualquer outro vetor de L para todo Q en L. Yo quiero saber si existe algún punto de L cuyo comprimento seja o menor possível quando se compara com os comprimentos dos demais pontos que ficam em L. ¿Ves? Cuando digo comprimento, yo digo que ese puntinho aquí, por ejemplo, es cabeza de un vetor ancorado. ¿Ok? De fato, yo puedo reformular la pregunta, ¿no? ¿No? ¿Será que entre todos los segmentos de rectas que ligan 0, 0 con puntos de L a un que tenga un menor comprimento? Entonces aquí, por ejemplo, es un segmento de recta que liga UO con U punto Q. Entonces aquí es un segmento de recta OK. Es un segmento de recta. Yo quiero saber si entre todos los segmentos de recta que ligan O con puntos de Q, con puntos de L, existe un que sea U de menor comprimento. Beleza? Eu vou te mostrar isso em GeoGebra, para que tu vejas do que eu estou falando. Entonces ya sabemos que todo punto de L verifica la propiedad de que x menos p, que es un punto fixado en L, con n, o sea, x menos p punto n, que es un vector normal de esa línea, igual a 0. Beleza. Entonces yo quiero saber lo siguiente. Pego un puntinho aquí. Vamos a llamar ese puntinho de qué. ¿Qué son? Yo quiero saber, agora eu vou construir segmentos de rectas. Aquí segmento J. Valor, do valor. Estilo, vou colocar estilo aqui a cor. Beleza. Então, olha só. Este puntinho aquí, ese segmento de recta tiene medida 11.96 unidades. Pensamos que no es de menor comprimento, es decir, pa. De fato, o que yo estoy preguntando, en otras palabras, es si a un punto de la línea L
que seja o mais próximo a zero. O sea, otra forma de se escribir esa pregunta que yo coloqué lá es si há un punto da línea L que seja o mais próximo a o pontinho O. Vou colocar isso no PDF. E já já te explico aqui. A pergunta é também, eu posso colocar a pergunta assim, ó. Será que existe algum ponto dele que seja o mais próximo de O? E de fato há. Quem é esse pontinho, né? Então, de fato, eu posso escolher o pontinho Q0, vou chamar de Q0 como sendo que a cabeça da projeção de P sobre N. Então, escolhe afirmação escolhendo Q0 em L como sendo a cabeça do vetor projeção de P sobre N. Entonces, de fato, ese vector proyección de P sobre N es un vector cuyo tamaño es de menor comprimento cuando se compara con otros vectores ancorados con cabezas en puntos de L. Entonces, ese vector aquí, escolha Q0 como sendo a cabeza da proyección de P sobre N. Entonces, cuando tú proyectas P sobre N, como o ángulo aquí es agudo, entonces la proyección terá la misma orientación que N. Entonces, ese vector aquí, proyección de P sobre N, es un vector de menor comprimento. De menor comprimento cuando se compara con los demás vectores ancorados con cabezas en puntos de L. Beleza? Eu vou te mostrar o pá. Ok? O que tu faz? Bom, outra a linha gerada pelo vetor N. Agora, o que tu faz? Tu vai projetar. Quando tu projeta, o que tu está fazendo é o seguinte. Esse vetor aqui é a projeção. Esse vetor aqui, esse aqui é Q0. Então, escolhe a Q0 como sendo que a projeção de P sobre N. Então, digamos que tem movimento P. Aqui, tem movimento P. Tu tem aqui outra linha. Essa linha aqui. Agora eu quero saber si existe un punto en esa línea L que seja de menor comprimento. Entonces, sí, basta escolher Q0 como sendo que a cabeza da proyección de P sobre N. Ok? Entonces, ese vector aquí, o Q0, coincide con la proyección de P sobre N. Entonces, ese vector que estoy mostrando aquí es un vector que tiene un menor comprimento cuando se compara con los demás vectores ancorados con cabezas en puntos de la recta L. Go to PDF, lo projeto aqui. Aqui outro desenho.
Entonces aquí ese vector aquí, es la proyección de P sobre E. Entonces, escolia que es cero como siendo la cabeza de ese vector. Comprimento de ese vector o tamaño del vector. El comprimento de ese vector viene dado de la siguiente expresión. P.n, n.n, eso aquí es n. Cuando tú haces continha, te ficaría P.n en módulo sobre tamaño de n. ¿Ves? Entonces ese número que tú estás viendo en la tela, ese cociente, eh, ese número representa qué cosa? Representa o tamaño do vetor con cabeza, un punto de L que tiene un menor comprimento cuando se compara con los demás vectores ancorados que tienen cabeza en L. Entonces, voy a hacer un diseño aquí a mano. Vale, voy a hacer así. Ah, ok. Y aquí, pronto. Digamos que ese aquí sea útil P y este aquí sea útil N. Vector normal. Então, o que que tu faz para encontrar aquele ponto, né, que é mais próximo ao O? Então, o que tu vai fazer é projetar esse vetor P, OP em o vetor ON. Como o ângulo é agudo, então esse vetor aqui, esse vetor é a projeção de P sobre N. A cabeça desse pontinho é que é zero. Então, a cabeça desse vetor é o ponto de L que es más próximo a cero y por tanto es un vector que tiene menor comprimento cuando se compara con los demás vectores ancorados no plano con cabezas en puntos de L. Beleza? ¿Né? Eso te da a distancia, de facto eso te da a distancia de O a L. De facto ese número aquí te da a distancia de O a línea L. ¿Ok? Entonces, y lembro que ese puntinho aquí, entonces, es o punto da línea L, cabeza de ese vector aquí que está más próximo a O. Beleza? Exercício 2. Mas digamos agora, né, que tu tem uma linha que passa pela origem. A linha passa pela origem. Passa por O. Digamos agora que ele passa por O. E digamos que tu pega um ponto por fora dessa linha. Que? O que está fora dessa linha? Que está fora da linha L. E a pergunta que eu quero colocar é assim. Será? Aliás, eu vou chamar P. Será que existe algum ponto de L que seja o mais próximo
digamos, por ejemplo, es un puntinho aquí de que oh, ese segmento de recta, ¿no? Que liga Q con P, ele tem um tamanho. Pronto, digamos que esse aqui é Q1. E digamos que tu pega outro ponto Q2. E agora tu faz o mesmo que fizeste com outro ponto. Ou seja, liga esse ponto com P, né? E calcula o tamanho desse segmento. Aí tu começa a comparar. A ideia é que tu prove se existe um ponto em ele que seja o mais próximo a P. ¿En qué sentido más próximo? Vamos lá. Vou colocar essa pergunta em forma matemática. ¿Existe Q0 en L? Está o quê? A distância de Q0 a P seja menor ou igual que a distância de Q a P para todo Q en L. Aí tu dices, opa, eu vou refazer o desenho. Aqui está ele. Então, nós sabemos que L é o complemento ortogonal de algum vetor, digamos que N. Esse aqui é P, digamos. E agora eu te digo como escolher esse Q0. Esse Q0 existe. Então, escolha, afirmação. Q0 em L como sendo o P do vetor Q0P que é equivalente a proyección de P sobre L. Entonces, por ejemplo, ese vector aquí, ese puntinho aquí, no sirve como Q0. ¿Por qué? O sea, no es un punto de L que es más próximo a P. ¿Por qué? Porque cuando tú haces esto aquí, ese vector QP no es equivalente ao vetor N, porque cuando tú ancoras ese cara aquí, te da esto aquí. Y el ángulo entre esos dos caras ahí, ¿eh? No es ni 0 ni 130. Beleza? Entonces, tem un problema ahí. De facto, te tiene que dar con la misma orientación que N. Entonces, ese cara aquí sirve. No, porque olha só. Si tú ancoras ese cara aquí, el vector ancorado no te da equivalente a ese vector. Te queda con la misma orientación. Beleza? Entonces, tú vas a tener que escolher esse pontinho aqui. E esse pontinho aqui, resulta que esse vetor Q0P resulta ser equivalente con quién? Con la proyección de P sobre N. Cuando tú proyectas P sobre N, te da ese vector aquí. Ese vector ahí es proyección de P sobre N. Entonces, escolha Q0 como sendo que o P do vetor Q0P, que é equivalente à projeção de P sobre N. Então, a afirmação a distância de P ali é o tamanho da projeção de P sobre N.
um negócio que nós já tínhamos estudado, né? A distância de um ponto a uma linha. Agora, nós sabemos que bastaria calcular o tamanho da projeção de P sobre um vetor normal à linha dada. Exercício. Mas antes de propor o seguinte exercício, vou te mostrar como que se vê isso em sujeito. Então, digamos que tu tem aqui a linha L, a linha passa pela origem, né? Sabemos que essa linha é gerada por algum vetor não nulo que sobre ela descansa. Tu tem um ponto P aqui por fora da linha. Olha aqui, estou pegando o ponto e estou comparando, estou calculando a distância, né? Aí começo a comparar os tamanhos desses segmentos, tentando encontrar um que seja o de menor comprimento. E é esse aqui. Né? De fato, é esse pontinho aqui, que está mais próximo a ele, se obtém como? Bom, descendo de P um segmento perpendicular até encontrar a linha L. O P dessa perpendicular é o ponto da linha L que é mais próximo a P. Essa linha L é o complemento ortogonal de algum vetor N. Ok? E agora eu projeto esse vetor aqui, que é 0P, coincide ou é equivalente com a projeção do vetor, projeção de, projeção de P sobre N. Cuando proyecto ese vector aquí sobre el vector N que está en preto, te da ese vector aquí. Entonces, ese vector W es la proyección de P sobre N. Entonces, ese vector aquí tiene el mismo comprimento que ese cara aquí. ¿Né? Y por tanto, si tú quieres calcular la distancia de un punto a una línea, basta calcular el tamaño de la proyección de ese punto sobre un vector normal a línea dada. Beleza? Entonces, eso. Vamos para el ejercicio número 3. Un ejercicio natural, o sea, una pregunta que es natural aquí. Ó. Digamos que tú tienes una línea L y ella no pasa por la orilla. Pega un punto P aquí. Entonces, digamos que esa línea pasa por un punto Q y esa línea tiene un vector normal N. Entonces yo quiero saber si existe un punto de L que sea U más próximo a L, a P, ¿eh? Puede acreditar que ese puntinho aquí. Puede acreditar que ese puntinho aí. Bom, então pensa nesse problema aí. Agora, diferente desse problema aqui, foi que a linha que eu peguei aqui passa pela origem. Agora, o que estou dizendo aqui é que a tua linha não passa pela origem. Eu peguei um ponto P por fora dessa linha.
Eu estou querendo saber se existe um ponto nessa linha que seja o mais próximo a P. E, de fato, calcule, opa, calcule, ou determine a distância de P alimento. E com isso, finalizo a aula de hoje. Beleza? Muito obrigado pela assistência.